Oi. S e S' são dois referenciais, né? Dois sistemas. Dois referenciais inerciais. Né? Um deles se move com uma velocidade v constante em relação ao outro. Tá. O eixo vertical é o... Eixo Y. Isso. E aí você chama... Porque eu estou dizendo justamente que essa linha se move na direção x exclusivamente em relação... Isso. Y e z, né, é o que expressa que y' é igual a y, z' é igual a z. Ou seja, esses eixos coincidem, a direção deles coincide em todos os instantes. Não tem nenhuma propagação de um sistema de referência em relação ao outro nas direções y e z. Só na direção x. E os sistemas de referência estão alinhados. Tá bom? Ok. Bom, vamos tentar pensar um pouquinho como que a gente poderia imaginar se eu tiver uma equação, se eu tiver uma onda, como a que a gente tratou aqui. Né? O exemplo que a gente tem em mente é de uma onda numa corda. Mas a gente não está tratando explicitamente da onda na corda. A gente está tratando de alguma onda que a gente chama de uma onda transversal. O que quer dizer uma onda transversal? Quer dizer que a perturbação que é exercida sobre partículas ou o que quer que seja que esteja no caminho da onda, essa perturbação está na direção perpendicular à direção de propagação. Tá? Então aqui o que está exemplificado ali é uma onda numa corda. Mas uma onda eletromagnética tem a mesma característica. A perturbação é perpendicular à direção de movimento, de propagação da onda. Tá? Bom, então se eu tenho uma onda transversal, eu posso me perguntar, eu vou ter um y de x e t, que vai ser dado por uma função f de x', por exemplo. Tá? E eu posso me perguntar a energia associada. Qual é o movimento que é transmitido para os diferentes pontos do meio conforme a onda se propaga? O que descreve? Quais são as variáveis dinâmicas para descrever esse movimento? Posição, y. Velocidade. Como é que eu descrevo a velocidade dos pontos sob passagem da perturbação? Eles se deslocam na direção y, certo? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber a taxa com que y varia com o tempo, não é isso? Velocidade. Mas a velocidade de todos os pontos da corda vai ser a mesma no mesmo instante de tempo? Não, né? Então a velocidade vai depender da posição x, e do instante de tempo t. Ora, se eu pegar essa função aqui e derivar essa função diretamente em relação ao tempo, essa função ela não depende só do tempo, ela depende de x também. Certo? Então o que eu quero, na verdade, para descrever a velocidade, eu quero calcular a derivada de y em relação ao tempo, mantendo x constante. Para cada ponto x, eu fixo um ponto x e eu me pergunto qual é a velocidade, por exemplo, da corda, nessa posição x em função do tempo. Tá? Vocês já foram introduzidos ao conceito de derivada parcial? Bom, então eu não preciso me estender demais aqui. Tá? Ora, se eu quiser agora saber a aceleração vai ser a segunda derivada, d2y dt2, em cada ponto da corda, em cada instante de tempo. Certo? Bom, mas y depende do tempo através de uma única variável
que é x'. Então, eu posso calcular a derivada de y em relação ao tempo a partir da derivada de y em relação à única variável, né? Ou seja, y é a função f. Então, eu posso calcular essa derivada derivando f em relação a x' e derivando x' em relação ao tempo. Regra da cadeia. Né? Y corresponde à função f, que depende de x' e x' depende de t. Para eu achar a dependência em relação a t, eu derivo f em relação a x', derivo x' em relação a t. Ok? Bom, conforme a gente pode observar dessa expressão, isso aqui é menos v df dx'. Ok, eu vou fazer a mesma operação de novo. Eu vou calcular d2y dt2. Vou chegar à conclusão que isso é d dt de dy dt. Portanto, d dt de menos v df dx', ou seja, menos v, vezes d2f dx'2 dx' dt. Mesma operação. Né? Portanto, d2y dt2 vai ser igual a v ao quadrado d2f dx' 2. Ok? A conta trivial, né? Trivial. Agora eu olho para isso e eu percebo que se ao invés de calcular d2f dt2, quiséssemos calcular d2f dx2, afinal, ou d2y, desculpa, vai. d2y dx2, afinal, a função y depende tanto de x quanto de t, o cálculo seria muito similar, não seria? E o que a gente obteria? dy dx é igual a df dx', dx' dx, que é simplesmente df dx'. Portanto, d2y dx2 é igual a d2f dx'2. Mas eu posso comparar isso aqui com isso, né? O que a gente repara? Que a derivada, a segunda derivada temporal parcial de y é proporcional à segunda derivada parcial de y em relação a x. Portanto, a gente constata que d2y, dx2 é 1 sobre v ao quadrado d2y dt2, ou se quiserem, d2y dx2 menos 1 sobre v ao quadrado d2y dt2 é igual a zero. Isto é o que a gente chama equação. Peraí, deixa eu fazer melhor. Equação de ondas em uma dimensão. Nada complicado. Agora, qual é a pergunta pertinente? E daí? E daí? A gente saiu de algo
aqui y de x e t, y de x e t igual a isso aqui, e a gente partiu disso para escrever essa equação aqui. Que diabos a gente vai fazer com essa equação? O que a gente pode fazer com essa equação? Bom, primeira pergunta é, qual é a solução dessa equação? Eu já antecipei para vocês qual é a solução dessa equação, mas a gente vai justificar essa questão. Bom, vamos lá. Então, isso aqui é uma equação. Deixa eu tentar escrever de modo que vocês enxerguem o que eu estou escrevendo. Então, olha, eu vou fazer assim. Isso aqui é uma equação diferencial parcial, linear, há coeficientes constantes, de segunda ordem, uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Pronto. Linear a coeficientes constantes, homogênea. Ok? Bom, a gente aprendeu até aqui a tratar de equação diferencial ordinária, de segunda ordem, linear a coeficientes constantes, homogênea ou não. Certo? Será que o fato de a gente ter aprendido a tratar de EDOs nos dá aquilo que a gente precisa para tratar de EDP? Ou pelo menos dessa equação diferencial parcial? O que a gente deve poder dizer se a equação é uma equação de segunda ordem? O que a gente disse sobre a equação diferencial ordinária de segunda ordem? A solução? Pode ser cosseno. Não foi isso que a gente disse. Isso aí é a solução que a gente obteve, mas não foi isso que a gente disse. A gente disse que a solução geral correspondia à combinação linear de duas soluções independentes, porque a solução precisava admitir duas constantes arbitrárias. Por que duas constantes arbitrárias? Porque formalmente a solução de uma equação diferencial de segunda ordem corresponde a duas integrações. Idem aqui, não é? Corresponde a duas integrações, mas a integração aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Porque essa derivada é uma derivada parcial. Então, para eu obter o comportamento dessa função com x, o que eu preciso fazer? Eu preciso integrar duas vezes em relação a x para cada valor de t. Para eu obter o comportamento em relação a t, eu tenho que integrar duas vezes em relação a t para cada valor de x. Então, essa equação, de forma similar à equação diferencial ordinária, a EDO de segunda ordem, a gente tem formalmente duas integrações. Agora, se eu integrar em relação a x, faz alguma diferença para a solução se eu somar uma função de x? Desculpe, se eu integrar em relação a x, se eu somar uma função arbitrária de t? Não, né? Quando eu calcular a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial de uma função apenas de t é nula, né? Então, para todos os efeitos, essa função vai ser uma constante. Idem quando eu falar da integração em relação a t. Né? Qualquer função de x vai ser uma constante. A conclusão é que a gente deve ter duas funções arbitrárias como solução da equação. Ao invés de a gente ter duas constantes arbitrárias, agora a gente tem duas funções arbitrárias. Bom, no fundo o que isso quer dizer é que se eu tiver duas funções independentes,
a combinação de duas funções independentes deve ser a solução geral do problema. Duas funções independentes deve ser a solução geral. Olha aqui. O que é isso aqui? É a combinação de duas funções independentes. Eu posso ter mais do que duas funções independentes? Não, porque a equação é de segunda ordem. Então, nós vimos que essas duas funções independentes arbitrárias são solução da equação, porque a gente construiu a equação a partir dessa solução. O que a gente está concluindo aqui é que isto aqui é a solução geral. Não pode ser nada diferente disso, porque a gente só tem direito a duas funções arbitrárias. Então, a solução geral certamente poderá ser escrita em termos dessas duas soluções arbitrárias. Gostaram do raciocínio circular? A gente partiu da solução para mostrar que ela é solução geral da equação derivada partindo da própria solução? Divertido, né? E daí? E daí? Bom, deixa eu ver como é que a gente está em termos de tempo. Temos tempo suficiente? Eu vou fazer o seguinte com vocês. Tá? Oi. Onde estão as constantes? Não são constantes, são funções. Certo? O que a gente mostrou? Que f é uma função qualquer, g é uma função qualquer. Tá? Se eu fixar x, como essas funções são funções da combinação de x e t, se eu fixar uma das duas, por exemplo, eu pegar e fixar num determinado instante t, e eu olhar a forma, né, da minha corda ou do que quer que seja onde a minha onda está se propagando, isso vai me dar a função f. Né? Se eu pegar, e a função g se quiser. Tá? Outra coisa que eu posso fazer é dizer, não, eu vou parar num ponto específico, numa posição específica, e eu vou olhar o comportamento naquela posição específica. Tá? É mais ou menos dizer o seguinte, para eu resolver uma equação deste tipo aqui, tá? Não basta... Como é que a gente resolve a equação diferencial ordinária? A gente usa como condições iniciais a posição e a velocidade. Não é isso? Para eu resolver essa equação, ou aquela equação ali, não basta eu dizer para você qual é a posição, né, ou seja, o deslocamento em y, num ponto específico da corda. Tá? Eu preciso te dizer qual é a posição em todos os pontos da corda. Certo? Eu preciso te dizer também qual é a velocidade em todos os pontos da corda. Então, exemplo de condições iniciais corresponderia a dizer y de x e 0, né? E dy dt de x e 0 dado. Isso está me dizendo o quê? Isso está me dizendo qual é a posição inicial, não, o deslocamento inicial em todos os pontos do espaço x, qual é a velocidade inicial em todos os pontos do espaço x. Então, as minhas condições iniciais não são duas constantes, são duas funções. Se eu te der essas condições aqui, você determina completamente essas funções x, f e g. Ok? Nós vamos ver exemplos. Tá? Vamos ver exemplos. Ok. Qual que é o próximo passo? Tem vários próximos passos possíveis. Tá? Um próximo passo seria exemplificar funções f e g. Eu prefiro que a gente
aproveite que a gente deduziu a equação de ondas para a gente mostrar a aplicação dessa equação de ondas num contexto específico. Qual é o contexto mais simples para a gente aplicar isso? O que a gente usou como modelo para o que a gente desenvolveu? O movimento de uma corda, não foi? Bom, eu poderia ter trazido aqui uma corda de verdade e excitado essa corda para mostrar para vocês. Tá? Eu não trouxe uma corda de verdade. Eu trouxe uma simulação de computador, eu trouxe algo que se assemelha a uma corda. Né? O movimento é exclusivamente na direção transversal e a propagação está associada às diferentes tensões ao longo da direção longitudinal. Tá? O que a gente vai fazer é mostrar que, de fato, uma corda admite solução ondulatória e a gente vai, para mostrar isso, a gente vai derivar uma equação de ondas numa corda e isso vai nos dar de brinde aquilo que a gente sempre obtém nesses casos, que é a velocidade de propagação das ondas na corda em função dos parâmetros. Então, vamos lá. Como é que a gente obtém o que a gente chama de equação das cordas vibrantes? Então, o que a gente vai usar como nosso modelo? Está aqui. Isso aqui representa uma corda. Tá? Essa corda, hipóteses. A corda é muito longa, ela está sob tensão T nas extremidades, ok? Então, mas as extremidades estão a perder de vista. A outra hipótese que a gente vai fazer é que o deslocamento em Y é pequeno. O que esse deslocamento pequeno significa é que se eu tiver situações como essa aqui, em cada ponto, esse ângulo θ vai ser sempre pequeno. Tá? O ângulo θ vai ser sempre muito menor do que 1. Bom, o que a gente quer fazer? A gente quer analisar dinâmica, portanto, descrever o movimento da corda. De alguma maneira, eu não vou entrar em detalhes, a gente não vai entrar em detalhes nisso, de alguma maneira essa corda foi excitada e eu quero analisar a dinâmica associada ao movimento da corda. Bom, para analisar essa dinâmica, o que a gente vai fazer é considerar uma pequena porção de corda. Então, vou pegar essa figura aqui, em que, em princípio, a corda é extremamente extensa, ela se estende a mais infinito e a menos infinito, e eu vou considerar um pedaço de corda e vou considerar a dinâmica desse pedaço de corda. Então, está aqui o meu pedaço de corda. Aqui e aqui eu tenho, então, uma posição x, uma posição x mais ΔX, tá? E, obviamente, essa corda está presa ao restante da corda, tá? Que se estende ao infinito. Tá? Bom, o que eu posso dizer sobre as forças que atuam na corda? Eu posso dizer que aqui, desse lado, eu tenho uma tensão que puxa esse pedaço de corda para a esquerda. Eu vou chamar isso de T de x. Ok? Aqui eu tenho tensão que puxa a corda para a direita. Eu vou chamar isso de T de x mais ΔX. Eu vou dizer que aqui é horizontal. Eu vou dizer que esse ângulo aqui é θ de x mais ΔX.
que este ângulo aqui é θ de x. Ok? Bom, eu estou supondo que a corda é muito longa, que ela é homogênea. O que quer dizer uma corda homogênea? Que a massa se distribui uniformemente ao longo da corda. Tá? Bom, se ela é homogênea, eu vou desprezar a seção de corda. Tá? Então eu só considero, né, a massa uniformemente distribuída, caracterizada por uma densidade linear μ. Tá? O que é μ? μ é dm dx, e isso é uma constante. Tá? É isso que caracteriza uma corda homogênea. Bom, então, se isso é verdade, eu posso dizer que a massa da porção de corda vale ΔM igual a μ vezes ΔX, né? Certo? Bom, e eu quero tratar da dinâmica dessa massa ΔM. Como é que eu trato da dinâmica disso? ΔM vezes d2y dt2, massa vezes aceleração, igual a t de... Bom, vamos lá, cuidado. Deixa eu fazer isso com mais cuidado. ΔM vezes A vai ser igual a t de x mais ΔX mais t de x. Ah, tem uma coisa que eu estou desprezando aqui. O que eu estou desprezando aqui? Eu estou escrevendo força, não, resultante das forças igual a massa vezes a aceleração. Essas são todas as forças que atuam sobre esse trecho de corda? O que está faltando? Peso. Tá? Eu estou desprezando o peso comparado com a tensão. Estou dizendo basicamente que a tensão na corda é muito maior do que o peso. Ok? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pegar uma corda para excitar, né, ela está tão esticada que ela não forma barriga. Né? Se ela não tiver com uma tensão forte, claro, né, a corda forma uma barriga. Vocês já brincaram com um pedaço de barbante na vida. Você puxa um pedaço de barbante, né, ele fica esticado. Você pega uma corda de um instrumento musical, por exemplo, não tem barriga. Né? Se você quer usá-la como um instrumento musical. Quer dizer, se você pegar uma corda de um violão ou de um violino e você afrouxar muito, você não toca nada. Certo? Ok. Bom, isso aqui, em princípio, eu tenho um movimento em x, movimento em y. Qual é o movimento que eu espero na direção x? Ótima resposta. Nenhum. Tá? O que eu espero? Eu espero que tx de x mais ΔX mais tx de x seja igual a zero. Tá? Bom. Em y, eu vou ter ty de x mais ΔX mais ty de x. Ora, é interessante eu vir aqui e decompor agora. Né? Se eu decompuser, eu vou ver que tx de x mais ΔX é igual ao módulo de t de x mais ΔX cosseno de θ
de x mais ΔX. Certo? Assim como Tx de x vai ser o módulo de T de x, ou na verdade, menos cosseno de θ de x. Vocês estão de acordo com isso? Olha a figura, né? Projeção ao longo do eixo x, projeção ao longo do eixo x, θ de x foi definido aqui, portanto é menos o módulo disso vezes cosseno de θ. Ok? Como nós fizemos a aproximação, essa aproximação de que θ é muito menor do que 1, isso implica que o módulo de t de x em x mais ΔX, módulo de t, na verdade, perdão, em x mais ΔX, é igual ao módulo de t em x. Dito de outra maneira, como a corda não tem deslocamento ao longo do eixo x, a tensão ao longo da corda é constante. Tá? Isso seria óbvio? Quando é que a gente pode dizer que a tensão ao longo de um fio ou de uma corda é constante? Nos sistemas que a gente tratou até agora, quando a massa é desprezível, né? Certo? Uma corda ideal, né, ela tem duas características. Ela é inextensível e de massa desprezível. Inextensível significa que estabelece vínculo, massa desprezível significa que ela transmite esforços. Ora, aqui eu não posso desprezar a massa, porque eu estou querendo justamente estudar a dinâmica do movimento da corda, então eu não posso desprezar a massa. No entanto, se eu me restringo a ângulos pequenos, porque eu não tenho movimento ao longo da direção x, isso implica que o módulo da tensão vai ser constante ao longo da corda, vai ser o mesmo em todos os pontos da corda. Tudo bem?